frente a frente esta noite, recordo, é entre Rita Matias do Chega e Eva Cruzeiro do Partido Socialista. Boa noite às duas. Boa noite. Bom ano. Obrigada, igualmente. Já iremos falar das eleições presidenciais, até porque hoje realizou-se o chamado debate das rádios com 8 dos 11 candidatos. Mas comecemos pela mensagem de ontem, de ano novo do Presidente da República e, no fundo, Rita Matias, pelo fim deste ciclo político, e o Chega tem sido até o partido mais crítico em relação a Marcelo Rebelo de Sousa. O que é que achou da última mensagem de ano novo deste Presidente? Antes de mais, boa noite, bom ano a todos, a quem nos acompanha lá em casa. Este discurso de mensagem de Feliz Ano Novo foi num tom nostálgico, num tom nostálgico de alguém que... Soou-lhe a despedida já? Soou a despedida, que é, de facto, efetivamente, quem deseja mais saúde, mais habitação, mais justiça, menor pobreza, tudo questões que subscrevemos todos. No entanto, Marcelo Rebelo de Sousa tinha a capacidade de exercer uma magistratura de influência, uma expressão que agora utilizamos muito, e fez pouco, e parece-me que foi fazendo em decrescendo ao longo do mandato, com este último mandato a ser pior e eventualmente a ficar manchado com o caso das gêmeas. Mas comentando concretamente a sua mensagem, parece-me que Marcelo Rebelo de Sousa faz um apelo à coesão nacional, que é importante, sem perceber, por um lado, que é cada vez mais difícil. O Ocidente, escrevia Jaime Nogueira Pinto recentemente, penso que esta semana, está dividido, também Portugal está dividido em duas realidades. Uma realidade de uma certa elite que olha para os desafios políticos e para as coisas concretas do dia-a-dia, a pobreza, a imigração descontrolada, a islamização forçada numa superfície, num pedestal, e não contacta diretamente com isso. E depois há o povo comum que contacta com isso, que se indigna e que adere a novos movimentos que surgem e que se vão consolidando. Por outro lado, deixava também uma nota sobre os portugueses, que há quase 900 anos, nascidos cá ou acolhidos, dentro e fora, fazem todos os dias Portugal. Parece-me que é aqui também uma provocação de uma mensagem que Marcelo Rebelo de Sousa dizia que era neutra. Porque sabemos que o tema da nacionalidade tem estado no centro da agenda política. E uma provocação dirigida a quem? A quem eventualmente é português e sabe o que é ser português. Marcelo Rebelo de Sousa eventualmente está um pouco equivocado, porque convenhamos, aqueles que são acolhidos cá, se for uma referência aos retornados, o nome que foi dado, um nome até injusto, porque muitos deles nasceram em territórios que hoje são considerados africanos, mas que à data eram Portugal, portanto esses são portugueses, já o eram, sempre foram, sempre existiram em Portugal. Aqueles que estão a ser acolhidos nos dias de hoje, muitos deles não são dignos de receber esse título que é ser português. E, portanto, a mensagem pareceu-me tudo menos neutra, com algumas provocações, com desejos para o futuro, sem o meia-culpa e o pedido de desculpas que eventualmente ficava bem. Marcelo faz um contraponto, sim, porque ele faz uma citação de um livro e de uma parte onde se refere a uma classe política em decadência, que faz tudo pelos seus próprios interesses pessoais. Parece quase uma descrição dos últimos anos, dos últimos 50 anos, dizemos nós, onde o Partido Socialista teve uma responsabilidade acrescida e eventualmente até desproporcional face a demais atores. Eu acho que os profissionais no exagero da mentira e no utilizar tudo e de abdicar dos seus valores, caso tenham, para fins próprios, acho que não é o Partido Socialista, acho que o Chega é um partido que tem inovado muito. Deixem-me lá tentar recentrar nesta aqui questão. A discussão. E acho que o Partido Socialista tem um candidato que representa bem tudo isso. Alguém de centro, acima de tudo, de esquerda, alguém que sabe que é preciso, nesta altura em que temos uma direita a ocupar um espaço muito grande no Parlamento em Portugal, precisamos de um equilíbrio. Muito grande, não. O espaço que foi dado pelos portugueses, não é? Muito grande. Sim, e é grande. Não está satisfeita? Estou satisfeita, mas não diga com esse tom pejorativo, porque é o espaço que nos foi atribuído, não foi roubado, nem de alguma forma e respeito a decisão e respeito a decisão. Ao longo do mandato de Marcelo Rebelo de Sousa, nós assistimos a verdadeiramente extremismos usurparem o poder político, e aqui uso mesmo a expressão usurpar. A dado momento tivemos em discussão coisas como a autodeterminação de género, casas de banho mistas, tivemos em discussão o alargamento das semanas do aborto, tivemos em discussão temas como a eutanásia, e aquilo que nós tivemos de Marcelo Rebelo de Sousa foi um moderado, um fraquinho e ainda por cima alguém com pouca convicção nas ideias que trazia anteriormente. Portanto, falar agora de um novo candidato, António José Seguro, é apenas afirmar a continuidade. Penso que não faria nada diferente do que Marcelo Rebelo de Sousa fez. Eu acho que dizer que António José Seguro é a continuidade de Marcelo, não faria nada diferente. São políticos completamente diferentes. Continuaria a aprovar e têm as casas banhistas e todas as coisas que passaram um presidente pela mão aprova aquilo que for aprovado no Parlamento e que não viola a Constituição. Pode votar. Então, é sobre isso. Agora, quem está insatisfeito com aquilo que não avançou da parte
parte do Presidente porque violava aquilo que é a nossa Constituição, tem que perceber que a Constituição é a lei-mãe da nossa República, do nosso país, e deve ser respeitada. Já percebi que Rita Matias é que não vai sentir falta deste Presidente. Desejo melhor, naturalmente, mas não vou sentir falta. A campanha, se houvesse de facto esta convergência à esquerda com mais votos em António José Segura, e as contas do Chega e de André Ventura ficariam mais difíceis de fazer? Não sei se sim, não sei se não. Normalmente as sondagens são sempre uma incógnita para o Chega. Até hoje nenhuma delas acertou verdadeiramente. É verdade que muitas delas são muito favoráveis a André Ventura, mas nós não desistimos nem desaceleramos naquilo que é a campanha, portanto até dia 18 há muito trabalho a fazer. Aquilo que sei é que nós podemos viver um momento histórico de termos uma segunda volta sem nenhum candidato da esquerda. E isto, neste sentido, ver a Eva aqui neste tom mais melancólico é algo que me satisfaz como pessoa de direita, não nada pessoal, mas no sentido que é fantástico perceber que o país, que teve sempre uma esquerda muito mais organizada e uma militância de esquerda muito mais ativa, de repente os principais candidatos são candidatos de direita, até João Coutinho de Figueiredo, que tem sido pífio do ponto de vista partidário. Num bom resultado, António José Seguro. Eu tenho a certeza que António José Seguro vai ter um bom resultado. Nós tivemos, por exemplo, agora nas autárquicas, muito se falava do resultado do Partido Socialista, muitas sondagens diziam que ia ser muito abaixo daquilo que foi, e depois nos resultados e depois naquilo que foram os resultados das urnas, o Partido Socialista teve um resultado muito melhor do que se esperava e, por exemplo, o Chega teve um muito pior do que aquilo que se esperava. Então, eu acredito que nas eleições presidenciais a mesma coisa vai acontecer. Algumas pessoas podem fazer alguma resistência e dizer que vão votar em alguns dos candidatos que a esquerda tem, mas eu acredito que no dia 18 quem é de esquerda perceberá facilmente que a única possibilidade de vitória que nós temos é com o António José Seguro, e é aí onde os votos se vão reunir. No debate da manhã, com 8 dos candidatos, houve algum tema que tivesse sido mais importante para a campanha que se segue? Houve um mais divisivo, a Ucrânia, nem todos os partidos têm a mesma, neste caso nem todos os candidatos têm a mesma opinião sobre a presença de tropas portuguesas na Ucrânia, mesmo que num cenário de paz. O Chega é o primeiro a dizer que isso deve ser evitado. Parece que o seu partido começa a colocar em causa o apoio que é dado também pelo país à causa ucraniana. De todo, não colocamos. Aliás, desde a primeira hora o Chega sempre apoiou todo o apoio, mas desde cedo dissemos que não concordávamos com o envio de tropas. Estamos confortáveis com ajuda humanitária, com bens... Nem num cenário de paz. Nem num cenário de paz, porque paz naquele território rapidamente pode significar um novo conflito e nós não queremos portuguesa derramar sangue naquele território. Isto é uma questão legítima. A única questão que André Ventura tem colocado, e bem, tem que ver com algumas suspeitas a nível de financiamentos, sendo que a União Europeia, a NATO, tem enviado volumes significativos de dinheiro para este cenário, para este conflito, e importa saber de que forma é que esta verba é aplicada. Mas, por acaso, eu acho que a oponente que tenho neste debate concordará comigo que nós não queremos portugueses neste cenário de guerra. Afinal, vou parafrasear e peço desculpa, foi a candidata que num improviso disse que, sendo africana, está-se a cagar, peço desculpa, para a guerra da Ucrânia. Portanto, concordará que os jovens portugueses têm muito para onde ir e não para este cenário em concreto, seja este, seja outro qualquer. Eu tenho todo o gosto em dar uma aula de cultura à deputada Rita Matias e lembrar-lhe que o presidente da Ucrânia, antes de ser presidente, era artista. E como artista fez várias coisas... Como artista podemos dizer tudo. Deixa-me terminar. E como artista fez várias coisas. Ele ficou famoso, por exemplo, por causa de uma peça onde ele tocava piano com os seus órgãos genitais. Foi por isso que ele ficou muito famoso e depois disso fez muitas coisas brilhantes. Um grande marco, de facto. E se fosse em Portugal, nós teríamos a deputada Rita Matias a invalidá-lo e a dizer que ele não tinha legitimidade, se calhar, para ser presidente, ou utilizar o que ele fez na política como a Rússia fez contra ele. Aquilo que eu fiz enquanto artista há anos atrás, deixa-me terminar, aquilo que eu fiz enquanto artista há anos atrás foi num panorama e num cenário como rapper, onde sim, aquilo que se diz nas rodas de freestyle normalmente é para chocar. Caso não saiba, mas sugiro que procure um pouco mais, já que os artistas de rap em Portugal, que acharam ridícula a sua eleição e que lamentaram, por exemplo, perderem o Sérgio Sousa Pinto para uma Eva Rap Diva. Já que os artistas de rap em Portugal são dos maiores artistas que temos no nosso país e devia orgulhar-se disso, devia saber mais sobre rap. E essa afirmação que fez, que entrou a Eva Rap Diva pelo Sérgio Sousa Pinto, é falsa. E triste é alguém, por ter feito alguns TikToks, virar deputada a seguir. Eu tenho mais formação académica que a Rita Matias, tenho mais anos de experiência que a Rita Matias, então esse tipo de afirmações eu acho que são desnecessárias. Voltando à questão da Ana Maranha, voltando à questão da Ana Maranha, escolheria outra rima para dizer... Eu agora
agora não estou a fazer rimas, agora estou a ser deputada e acho que como deputada tenho estado a fazer um bom papel. Obviamente que agora, no espaço público, não... Vamos a terminar o debate, um minuto a cada, e começando pela Rita, para me dizer exatamente o que é que, na sua opinião, vai marcar este ano político que começa agora. Se me permite, deixe-me só dizer que rapidamente vemos as garras da Eva sair de fora. Eu poderia ser uma pessoa sem estudos, mas sendo eleita pelos portugueses tenho tanta legitimidade como a Eva, e assim se vê como é que a Eva olha de cima para baixo para as outras pessoas. Portanto, uma pessoa que não tenha tantas qualificações como a Eva, para si pode ser destratado. O novo ano político vai ser marcado por o oposto de coesão. Se Marcelo Rebelo de Sousa dizia que é preciso coesão, eu acho que a divisão no país só vai aumentar. Parece-me que a palavra do ano vai ser remigração. Mais do que leis da nacionalidade, mais do que leis de retorno. Vamos ter que realmente começar a colocar critérios para deportar em massa imigrantes ilegais e não só. E se calhar daqui a uns meses vão olhar para trás e dizer: a Rita Matias, no dia 2 de janeiro, disse isto aqui. Não para depois ter méritos e poder vir vangloriar-me disto, mas porque realmente espero que o país caminhe neste sentido, a bem da segurança de Portugal, dos portugueses, porque não queremos que os atentados que vemos por toda a Europa cheguem ao nosso país de uma forma que poderia ter sido evitada. Podemos no futuro ter problemas económicos por não termos pessoas a produzir em Portugal. Os políticos também no novo ano. Sim, Rita daqui a Matias, 20 anos, quando as pessoas que nascerem agora obrigado começarem a às duas, trabalhar. bom fim de semana, Não é? um bom ano. Repito os meus votos de bom ano para ambas. Obrigada.